Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal. Nesse vídeo nós vamos falar sobre ansiedade. Ansiedade é um tema aí que aflige muitas pessoas hoje, particularmente os brasileiros. O brasileiro, como vocês vão ver daqui a pouco, já foi apontado como o povo mais ansioso do mundo. Vamos entender o que está por trás disso tudo. E apesar de muitas pessoas viverem isso, se identificarem como pessoas ansiosas, eu tenho observado que a maior parte das pessoas, ou quase todo mundo, não entende o que a ansiedade realmente é. Ainda tem muitas crenças, errôneas associadas a esse tema, mitos, principalmente a ideia de que a ansiedade tem origem na mente. Então, a ansiedade é provocada por mente agitada, excesso de preocupações, e um dos principais pontos aqui que eu quero demonstrar com esse vídeo é que isso é muito mais uma consequência, não é a origem do problema. A origem do problema está no corpo, mecanismos de defesa aí que saíram do controle. Você já vai entender mais sobre isso daqui a pouco. Antes da gente prosseguir, uma breve apresentação pessoal. Meu nome é Thomas, eu sou formado em administração, pós-graduado em marketing esportivo, mas depois de uma mudança aí de área, tenho atuado nos últimos 10 anos como terapeuta, também como instrutor de meditação junto a indivíduos, grupos e empresas. Como terapeuta, aí tendo me especializado no tema dos vícios, das compulsões, do trauma e do gerenciamento do estresse, da ansiedade, tendo levado esse trabalho também para as empresas, na forma de palestras e treinamentos, naquilo que eu tenho chamado de saúde mental corporativa. Identifico hoje aí como uma grande necessidade nas empresas, tá bom? Avançando aí sobre esse conteúdo, o que a gente vai falar hoje? Começando com uma breve introdução sobre a ansiedade e o avanço da ansiedade no Brasil, falando depois mais a fundo sobre o que a ansiedade realmente é, mostrando essa noção de que a ansiedade está enraizada no corpo e não na mente, não nos pensamentos, encerrando o vídeo com estratégias e ferramentas para aliviar o problema. Bom, para dar um pouco de contexto aí, a saúde mental se tornou o tema de maior preocupação para o brasileiro. Um levantamento recente aí do Instituto Ipsos mostrou que para 52% dos brasileiros a saúde mental é sim a primeira preocupação. Claro, quando a gente está falando sobre saúde mental, não se restringe unicamente à questão da ansiedade, mas eu diria que a ansiedade é o ponto que mais pega, aquilo que mais aflige as pessoas. Isso está alinhado com essa afirmação, levantamento feito pela Organização Mundial da Saúde, de que o brasileiro é o povo mais ansioso do mundo. Aqui falando que 9,3% da população sofreriam de transtorno de ansiedade. Um transtorno de ansiedade já seria uma ansiedade mais aguda, que no caso em que muitas vezes as pessoas já estão recorrendo a medicamentos para lidar com isso. Mas vamos diferenciar um pouco, o que é essa ansiedade que a gente está falando. Primeiro, acho que é importante fazer uma distinção sobre dois tipos de ansiedade. Existe uma ansiedade que ela é situacional, vamos falar assim, de acordo com as circunstâncias e que todo mundo experimenta e que é algo perfeitamente normal. De acordo com uma situação nova que você vive, algo que é desafiador para você, você sente ansiedade. E isso até certo ponto é importante, porque faz com que você preste atenção àquilo, que você se dedique, que você se prepare. E é perfeitamente normal. O problema é quando essa ansiedade se torna crônica. O que seria uma ansiedade crônica? Uma ansiedade persistente, uma ansiedade que está lá quase como um sentimento de fundo. Então é sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo. Não cabe aqui a gente falar sobre ansiedade situacional, a gente vai falar sobre quando essa ansiedade se tornou crônica, o que aconteceu, o que deu de errado para que as pessoas tenham ansiedade como um pano de fundo, praticamente essa sensação de fundo, tá bom? Eu queria só chamar a atenção para essa noção de que na ansiedade crônica, a gente vai falar mais depois sobre isso,
A ideia de que o sistema nervoso da pessoa que tem ansiedade como um sentimento de fundo, ele está constantemente ativado, né? Essa é a ideia. E a gente pode pensar nisso também como uma estratégia natural de sobrevivência do nosso corpo que saiu do controle. Tá? Fique aí que você já vai entender o que está acontecendo, por que eu estou falando isso, mas você já começa a lidar com essa ideia de que está enraizado no corpo. Mais sobre ansiedade crônica no Brasil, né? O que está na origem disso tudo, por que o brasileiro é tão ansioso? A gente pode pensar em instabilidade financeira, falta de acesso à saúde, educação, preocupação com violência também, mas isso acontece em outros lugares também. Eu queria destacar, né, nos fatores que fazem do brasileiro um povo tão ansioso, a questão do uso de telas e de mídias sociais, tá? O brasileiro, ele aparece de forma constante em levantamentos como o segundo ou terceiro país, né, em que as pessoas mais usam telas, com mais tempo de telas e de mídias sociais. Isso é bem importante do ponto de vista da ansiedade, né, a questão de química cerebral. A gente tem aí os comportamentos de consumo, né, de uso de mídias sociais, de telas, provocando grandes descargas de dopamina no cérebro. E essas grandes descargas, esses picos de dopamina são seguidos por vales de dopamina. Então a gente começa a se sentir mal depois de usar mídia social, telas por muito tempo. Lá em cima, né, a gente se sente bem naquele momento. Especialmente, né, esses conteúdos rápidos trazem esse senso de gratificação muito rápida, instantânea. Mas depois a gente se sente mal, que seria essa química cerebral da dopamina caindo abaixo do nível base, do nível normal de cada um, fazendo com que a gente se sinta mal. O que acontece nesse momento? A tendência que a gente tem é de buscar se sentir bem de novo. Se a gente está ensinando para o nosso cérebro que existe uma fonte rápida e fácil de dopamina chamada mídias sociais e telas, nosso cérebro sempre vai buscar a solução mais rápida, mais eficaz, mais eficiente. Daí, de novo, a tendência ao uso da tela para voltar a se sentir bem. Aí você vai, usa de novo, nova experiência de pico, depois nova experiência de vale, essa dinâmica de picos e vales, com o tempo bagunçando aí toda a nossa química cerebral e fazendo com que o nosso nível base de dopamina diminua. Então a gente vai começando a se sentir pior, sem nem saber porquê, né, no dia a dia, sendo que esse desequilíbrio na química cerebral, especialmente aí nesse neurotransmissor, né, que age no sistema de recompensa, a dopamina, e a gente vai se sentindo pior por conta dessa redução. Então, essa é a relação, o brasileiro usando tanto as telas e tanto as mídias sociais, se tornando mais ansioso. Isso afeta diretamente esse sentimento esquisito de que você não está se sentindo muito bem, que muitas vezes é o que as pessoas chamam de ansiedade também. Vamos lá. Essas mídias sociais também agravando esse estado de superestimulação do sistema nervoso, né? Então lembre que eu falei sobre a ansiedade como um estado de grande ativação, né? O sistema nervoso está muito ativado, está muito estimulado. As mídias sociais também agindo sobre isso. A gente precisa aprender a desligar um pouco, desconectar um pouco e aprender a se autorregular. Vamos falar sobre isso também. A grande questão aí é que as mídias sociais elas trazem um alívio para o problema que elas mesmas provocam, né? Então, você busca a solução naquilo que está gerando o problema. Essa é a fórmula perfeita para o vício. E o vício em mídias sociais, em telas, ele é muito real. A gente também tem alguns reflexos aí depois da Covid. Isso, claro, é um processo que é mundial, né? Levantamentos mostrando aí que ansiedade e depressão aumentaram cerca de 25% em todo o mundo depois da Covid. Também são dados da Organização Mundial da Saúde. Essa foi a introdução. Vamos começar a falar mais a fundo agora sobre o que é ansiedade. Mas o que é ansiedade, afinal, né? Como eu disse, todo mundo se considera aí meio ansioso, se identifica como sendo uma pessoa ansiosa, mas ninguém sabe muito bem o que é ansiedade. Tá? No meu trabalho como terapeuta, eu constantemente pergunto para as pessoas que me dizem que são ansiosas, falo, mas como você sabe que você é ansioso? E aí eu quero ouvir, né, o que as pessoas falam. E assim, muita gente não sabe me explicar,
E algumas pessoas explicam normalmente em termos da mente, a mente agitada, muitos pensamentos, né? Hipervigilância, tá sempre vigilante e tal. Preocupação, né? Uma palavra aí que aparece bastante. Então a gente tem normalmente essas associações aí a questões mentais. Sensação de que alguma coisa ruim tá para acontecer, o pessoal também fala bastante. Mas o que eu percebo, na minha própria experiência de alguém que já lidou com isso e também trabalhando com isso, é que o que mais incomoda na ansiedade são as sensações no corpo, sensações de desconforto no corpo, que é aquela ideia de aperto na garganta, uma bola na garganta, aperto no peito, coração apertado, bola no estômago. Então tem algumas expressões no nosso idioma que falam sobre isso. Peso nos ombros, musculatura tensionada, contraída, musculatura na região maxilar muito tensionada. Então são essas as sensações de desconforto que realmente incomodam. Claro que mente agitada, preocupação também incomodam, mas eu diria que o que pega mesmo são essas sensações. E essas sensações elas estão aí ligadas à origem da ansiedade, sobre isso que a gente vai falar agora. Então, o que está por trás dessa ansiedade no corpo, dessas sensações de desconforto? A gente precisa entender isso tudo também para entender como isso afeta, né, essa mente que está hipervigilante, né, sempre procurando alguma ameaça, se sentindo ameaçado, como se converte em uma mente preocupada, né? O primeiro ponto é que a ansiedade, em essência, ela não é uma doença, tá? Isso é muito importante. Então, se tem a ansiedade, você não está doente, é um padrão, né? Foi aprendido pelo nosso cérebro de percepção de perigo e de resposta ao perigo. Então, não é uma doença, é um padrão que se tornou disfuncional de percepção de perigo e de resposta ao perigo. Começando agora aí com a percepção de perigo, né? De onde vem isso? O nosso corpo ele tem uma capacidade natural de detectar sinais de segurança ou de perigo no ambiente. Tem um conceito chamado de neurocepção, foi criado por um cara chamado Stephen Porges, que fala sobre isso, né? Essa capacidade natural do corpo de identificar essas ameaças. A gente tem isso ligado ao nosso sistema nervoso. Eu costumo falar isso como uma programação de fábrica, ou seja, é automático, a gente não controla essas coisas, já está lá, é uma herança que a gente tem, programação de fábrica, tem um papel evolutivo, que é nos proteger. A maior parte dos comportamentos, né, do funcionamento profundo aí do nosso cérebro, normalmente está ligado à preservação do indivíduo e da espécie. Então a gente acha que a gente é muito racional, muito consciente, e a gente tem que entender que a gente é resultado de uma evolução que tem aí milhões de anos. Então esses são mecanismos naturais, mecanismos automáticos que servem para identificar de forma rápida potenciais ameaças. Antes que você tenha que pensar sobre isso. Se você tivesse que pensar, será que tem alguma coisa acontecendo, algum perigo? Se o perigo fosse muito real, muito iminente, já não haveria mais tempo, né, para lidar com isso. Então, por isso que não precisa passar pelo pensamento, isso é muito importante, porque a pessoa se martiriza às vezes, eu sou ansioso, eu sou isso, eu sou aquilo. Não é sua responsabilidade, são consequências de experiências que você viveu, como a gente vai ver daqui a pouco, do funcionamento do seu sistema nervoso, tá? Isso tem origem em memórias de nossos antepassados animais, né, de tudo que a gente vai herdando nessa evolução, nossos antepassados humanos, né, toda a evolução humana, chegando até a nossa linhagem familiar, a gente vai herdando essas coisas todas, e também as nossas próprias experiências pessoais, né, nosso histórico. Para isso converge, por exemplo, padrões de educação. Por exemplo, se seus pais, a sua mãe normalmente, ela era super protetora, já faz com que você seja uma pessoa mais vigilante, mais atenta ao perigo, né? Lembra essa ideia de identificar perigo, ameaça. Então, pais que educam seus filhos com muita proteção, com a redoma, meu Deus do céu, alguma coisa pode dar errado. Isso gera uma tendência à ansiedade.
histórico de trauma, por exemplo, também, coisas que você viveu traumáticas, pessoas que viveram um trauma, elas ficam mais hipervigilantes, e até mesmo um trauma geracional. Tem coisas que não foi nem você que viveu, mas você tem alguns traumas aí muito significativos na sua família, você pode herdar essas coisas sem nem saber. A gente tem hoje o estudo do trauma geracional que nos fala sobre isso, tá bom? Mas essa é a ideia, tem origem nas memórias. Isso tudo atua como um radar interno, né? Um sistema subconsciente automático, né, de identificação de perigo, que foge ao nosso controle racional, que vai analisar estímulos sensoriais, tanto aquilo que está acontecendo no nosso ambiente, quanto aquilo que acontece dentro de nós. Isso aí é bem interessante. Então, o nosso cérebro está o tempo inteiro monitorando o que acontece fora e também o que acontece dentro de nós. Então você já começa a entender a importância do corpo. Se o seu corpo está no estado de contração, de tensão, sua musculatura profunda, até mesmo as suas vísceras, né, contraídas, etc., você está informando ao seu cérebro que existe ameaça, motivo para algum perigo. Entenda também que o fluxo de informações ele é muito mais no sentido do corpo ao cérebro do que ao contrário. 90% da comunicação entre corpo e cérebro ela é em sentido aferente, ou seja, de baixo para cima, do corpo para o cérebro. Então tem muito mais informação sendo colhida pelo seu cérebro sobre o estado do seu corpo do que informações que o seu cérebro manda de volta, né? Na forma também dos seus pensamentos, da influência que a sua mente exerce sobre a sua fisiologia. Por isso que eu digo que o corpo ele tem mais lastro, ele prevalece, né, na sua atuação. Por isso a gente tem que começar a entender a importância do nosso corpo e dessas coisas estão acontecendo aí de forma automática que a gente não controla, tá bom? Isso vai acontecendo, o corpo monitorando então essas ameaças dentro e fora de nós. E uma vez que esse perigo tenha sido identificado, o que acontece? Também de forma automática, o corpo, entre aspas, soa um alarme. Nessa resposta corresponde à atividade da amígdala cerebral, que reage a sinais de experiências, sinais que lembram experiências dolorosas do passado. Essa parte do cérebro, essa amígdala cerebral, está ligada aí no processamento de emoções, especialmente do medo. Então, houve essa identificação de ameaça, essa amígdala é acionada e a gente vai para as respostas de defesa do nosso corpo. Seriam as respostas ao alarme. Começou, né, sinalizado pela amígdala cerebral, alguma coisa que te lembra de uma experiência dolorosa do passado, que você viveu ou que está no histórico aí. E aí vem os mecanismos de defesa que são fisiológicos. A famosa resposta de fuga ou luta. Identificou a ameaça, o organismo começa a se preparar para combater essa ameaça percebida, para lutar, né, contra a ameaça percebida ou para fugir. Isso daí que é a ideia do estado de ativação. O seu sistema nervoso está mobilizando energia, se preparando para uma resposta, de você fugir ou de você lutar. Então, existe um lado do seu sistema nervoso autônomo, vamos falar assim, que é o ramo simpático, que ele está ligado a essas ações de mobilização de energia, essa intensidade, essa resposta ativa. Tem o outro lado também, que é mais ligado ao relaxamento. Tem a resposta de fuga ou luta, ativação, e a resposta de repouso e reparação, o repouso e digestão também, que é o ramo parasimpático. Costumo falar como o acelerador do carro e o freio do carro. O que acontece hoje, a gente só está acelerando o carro, a gente está em constante ativação simpática, em constante resposta de fuga ou luta e, eventualmente, em algumas situações a gente consegue relaxar um pouco. A gente passa a trabalhar com outro ramo parasimpático. A gente precisa aprender como sair desse estado de intensidade. Sobre isso também a gente vai falar aí mais à frente, tá bom? Então aí esse estado de ativação, essa preparação para fugir ou para lutar. Também a ideia de hipervigilância, você está o tempo inteiro monitorando a ameaça, se torna hipervigilante. E se você não identifica uma ameaça, mas você se sente dessa forma, a sua mente vai acabar produzindo alguma justificativa. Então a gente começa a criar respostas para isso e justificativas, né?
A mente, essa constante fábrica de justificativas, de racionalizações, a gente sempre vai encontrar um motivo pelo qual a gente está tão ativado, sendo que, na verdade, muitas vezes isso é totalmente automático, a gente não controla e nada de fato está acontecendo, mas a gente está ativado como se alguma coisa estivesse acontecendo. Então, essas respostas fisiológicas são o quê? No mecanismo de fuga ou luta, aumento da frequência cardíaca, no coração bombeando sangue para o corpo, e outros processos vão sendo suprimidos, vamos falar assim. Então, diminuição da atividade do sistema imunológico, diminuição da atividade do aparelho digestivo, do combate a processos inflamatórios, da regeneração do organismo, etc. Aqui a ideia é muito simples, o seu organismo está investindo na resposta de fuga ou luta, está preparando você para uma ação física, então tudo que não é importante naquele momento vai ficar em segundo plano. Por exemplo, digerir alimento, combater vírus, bactérias, infecções, inflamações, regeneração celular, isso tudo fica em segundo plano. Então por isso que o camarada está constantemente estressado, ansioso, começa a ter problema digestivo, porque o seu sistema nervoso está suprimindo a atividade desse sistema, desse aparelho digestivo. Tem problemas imunes, tem problemas inflamatórios, justamente por conta dessa ativação crônica que suprime o funcionamento normal desses outros mecanismos, tá bom? Vamos lá. A ideia basicamente é que o seu cérebro e o seu organismo passam a funcionar em modo sobrevivência. Por que isso é importante? Vai limitando o seu raciocínio, o funcionamento do seu córtex pré-frontal, que é muito importante para modular impulsos, regular impulsos que a gente tem, para você pensar, funções executivas, etc. Então a gente pode falar que a gente fica menos inteligente quando a gente está nessa ativação e mais reativo, mais instintivo, porque o seu organismo não está querendo ser criativo e nem aprender nada de novo, ele está querendo usar as experiências passadas dele para responder aquilo que ele considera um cenário ameaçador. Então isso é viver em estado de sobrevivência, modo sobrevivência, que é o que a maioria de nós está hoje. A gente está vivendo em modo sobrevivência, é uma coisa insana, do ponto de vista do nosso organismo, mas é aquilo que acontece. Ponto importante agora, quando a gente tem essa mobilização de energia, essa ativação, e a gente consegue converter isso numa ação significativa, numa resposta, o nosso organismo ele relaxa. Ele mobilizou a energia, ele agiu, a gente se sente bem. Isso é uma característica também de um sistema nervoso com mais flexibilidade. Ele consegue ativar e depois relaxar, Então você faz, converte numa ação, etc., e você vai ensinando o seu organismo que é seguro ele ser ativado, você consegue lidar com aquilo, etc., depois você baixa. Então, um sistema nervoso mais flexível. O contrário é quando essa energia que foi mobilizada não é convertida numa ação significativa, você não conseguiu agir, fazer alguma coisa, você represou aquela energia. Isso vai fazendo com que essa energia vá ficando acumulada, represada, e é isso que está na origem daquilo que a gente chama de ansiedade crônica, desse sentimento de fundo, desse estado crônico de ativação. É por isso que esse processo está enraizado no seu corpo, que você está com essa energia represada, essa tensão, essa coisa, e aí você vai ter, claro, pensamentos de preocupação que estão alinhados ao estado do seu corpo. Então não é que você tem uma mente preocupada, você tem também, mas é como consequência de como o seu corpo está se sentindo. Se você tem um corpo que está relaxado, se você está bem, se você sabe que depois de um momento de ativação você consegue baixar, relaxar, você tem ações, consegue canalizar isso, você vai ficando melhor, vai ficando mais relaxado, você não vai acumulando essa energia toda. Então essa é a ideia, dessa energia vai ficando represada e gerando aquilo que a gente chama de ansiedade crônica, tá bom? Vamos pensar então, agora a gente já falou um pouco sobre ansiedade no corpo e tal, a gente pode redefinir isso então como um processo combinado, uma combinação entre as sensações físicas no corpo,
que é esse alarme corporal, né, tanto na identificação do perigo quanto na resposta, né, ao perigo, e os pensamentos da mente, que é a preocupação. E é um processo cíclico, você já entendeu, em que um alimenta o outro. Você está lá com a atenção no corpo, você vai ter pensamentos alinhados com isso, que vão reinformar o seu corpo sobre essa ameaça, sobre as coisas tão preocupantes, etc. E você vai entrando nessa espiral. Isso tudo vai fazer o que com o tempo? Promover mudanças cerebrais, né? E a gente pode mensurar essas mudanças, isso é observado em exames de imagem, etc. Então, com o tempo, nesse modo, a gente vai ter um aumento do volume e da atividade daquela parte do cérebro, a amígdala cerebral, que é esse alarme do seu cérebro. Então, você imagina que esse é um alarme que vai se tornando hipersensível. Ele começa a ser acionado diante de situações quaisquer que não são ameaçadoras, mas como ele é muito sensível por conta dessa atividade constante, essa região se tornou mais ativa, você tem essa hipersensibilidade. Imagine como uma metáfora, um alarme, né, daqueles sensores de fumaça que é muito sensível, então qualquer coisa, ele dispara. Essa é a ideia de uma amígdala supersensível, amígdala cerebral, que a qualquer sinal interpretado como perigo ou ameaça, ela dispara, você entra no mecanismo de fuga ou luta, você tem essa ativação fisiológica, né? Aumenta a frequência cardíaca e tudo aquilo, e essa mobilização de energia que vai ficando represada. Então esse é o processo, por isso você vai se tornando cronicamente ansioso, né? Então internamente também o seu corpo na contração dos músculos, das vísceras, etc., informando o seu cérebro o tempo todo de que tem alguma coisa errada acontecendo. Ao mesmo tempo que você tem esse aumento dessa região e do volume, né, da atividade dessa amígdala cerebral, a gente tem redução do volume e das funções do córtex pré-frontal, que é essa região que, entre outras coisas, né, inibe impulsos. Então, a gente vai se tornando mais reativo, tem mais dificuldade para controlar esses impulsos, para raciocinar, para refletir no momento de grande intensidade, de tensão. A gente tem mais dificuldade para manter a atenção sustentada e dirigida, mais dificuldade para iniciar e manter atividades, né, tarefas direcionadas a objetivos, né, tudo que liga aí a ideia de atenção concentrada, sustentada. Piora na regulação emocional, a gente tem mais dificuldade de regular os nossos impulsos, as nossas emoções, etc. Então a gente vai se tornando aí menos equilibrado, menos racional, menos criativo e mais reativo. Como eu falei, a gente está vivendo em modo sobrevivência, basicamente essa é a ideia. Bom, vamos falar um pouco agora sobre alguns aspectos que contribuem para a ansiedade crônica, né? A gente vê que alguns indivíduos têm mais propensão a desenvolver formas crônicas de ansiedade. Muitas vezes começou na infância, né? A gente tem um processo natural que chama ansiedade de separação. Ali entre os 8 e 18 meses de idade, a criança, o bebê no caso, experimenta esse sentimento de ansiedade quando ele é separado da mãe dele, né? Da cuidadora primordial ali. E a gente tem, por exemplo, quando há um comprometimento das experiências de apego e de segurança nessa fase de desenvolvimento, as pessoas elas carregam isso para a vida adulta. Quando essa relação é marcada por instabilidade, ela não é confiável, ou tem algum tipo de ruptura ou de trauma, esse desenvolvimento psicológico ele pode ser afetado. Então a gente tem um sistema nervoso que fica mais sensível ao estresse na vida adulta, né? Ele identifica ameaças de uma forma mais fácil, maior percepção de risco, e também tende a desenvolver dependência excessiva em relacionamentos e também muito ligado aí ao medo de abandono. Outro ponto que influencia também nessa tendência à ansiedade crônica é um histórico de trauma. Então, você experimentou trauma, uma coisa muito significativa, há uma tendência do corpo a tentar te proteger, do cérebro, do seu corpo de tentar te proteger, correspondendo aí você permanecer num estado constante de alerta. Alguns exemplos de experiências traumáticas aí: abuso, perda, né? Perda de familiar normalmente,
abandono, rejeição, amadurecimento precoce, não, pessoas, né, crianças tiveram que ser os pais, os seus irmãos também, ficam nesse estado de alerta constante, não é responsabilidade da criança, então se você teve que assumir esse papel muito cedo, há essa tendência também. E o sentimento de vergonha também, esse sentimento de que tem alguma coisa de errada comigo, né? Culpa normalmente é ligado a um comportamento que você fez, que você acha que é incorreto, sente culpa. E a vergonha principalmente é a ideia de que tem alguma coisa de errado com você. Então, pessoas que têm muito esse sentimento de culpa, tem alguma coisa de errado comigo, tem essa tendência a permanecer nesse estado de alerta, essa grande ativação. Agora vamos falar sobre transformar a ansiedade, é a parte mais importante da apresentação, né? Começando por uma capacidade para testemunhar, para observar pensamentos, emoções e sensações sem autocrítica e sem julgamento. Aí eu chamo a atenção para a importância da prática de meditação ou mindfulness, né? Que assim, tirando todo o misticismo, blá blá blá, nesse contexto, a ideia de que você seja capaz de simplesmente observar as suas próprias experiências internas sem julgamento, sem autocrítica, de uma forma não reativa. Por que isso é importante? Que vai mostrando a você que é seguro. É seguro sentir. É seguro sentir medo, é seguro sentir raiva. É seguro, porque senão o que acontece? Você começa a desenvolver uma relação de medo, por exemplo, medo de sentir medo de sentir raiva, de evitação. Então você começa a responder com ansiedade aos seus próprios estados emocionais, né? A pessoa tem medo, começou a sentir raiva. O que pode acontecer se eu sentir raiva? Posso agredir alguém? Se eu não consigo lidar com isso? Se eu sinto desejo até, eu posso fazer uma coisa da qual eu vou me arrepender? Se você aprende a observar esses estados internos de uma forma não reativa, você vai começando a perder esse medo, esse receio. Então você não entra nessa espiral de ativação dos seus próprios estados internos. A meditação ela contribui de duas formas nesse processo. Ela ajuda tanto nessa capacidade de autoobservação, quanto na própria autorregulação. Se você meditar, você já vai tirar o seu sistema nervoso dessa ativação crônica, dessa intensidade, e colocar ele mais no funcionamento parasimpático, que é aquele modo de relaxamento, em que seu corpo repousa, relaxa e ele reconstrói ele mesmo, ele se regenera. Então a meditação propõe esses dois benefícios, tanto da observação quanto da própria autorregulação. Segundo ponto, sentir para curar, justamente isso. Não tem como você curar essa ansiedade se você não cura as emoções que estão informando esse processo de ansiedade. Se você não se permite sentir essa raiva, esse medo, o que quer que seja, frustração, e sentir que é seguro. Então a gente cria esse espaço seguro para que essas experiências sejam conhecidas, sem que você tenha que transformar isso numa ação. Você pode sentir raiva, por exemplo, com toda a potência desse sentimento, dessa emoção, sem que isso signifique que você tem que agir com base nisso. Porque se você agir com base nisso, pode ser que você se complique. Da mesma forma como o desejo, você não precisa reprimir o desejo, você não precisa considerar ele ameaçador, mas você também não precisa agir com base nele. Então você observa, você conhece. Então sentir para curar, né? Então superando esse medo dessas emoções, das sensações. A ideia aqui principal, gente, é a noção de reprogramar o sistema nervoso, tá bom? Ferramentas de autorregulação. Vou falar sobre ferramentas de autorregulação e depois vou falar sobre a importância de novas experiências. Tudo isso, a noção de reprogramar o sistema nervoso, que é o que está controlando todos esses processos, sem o seu envolvimento ativo, tá? De forma automática, de forma inconsciente. Começando com exercícios respiratórios. Então, o pessoal, quando está ansioso, fala assim, você precisa respirar fundo. Você precisa mais do que respirar fundo, você precisa exalar de forma prolongada. Porque a exalação é que é a fase de relaxamento da respiração. Se você ficar enfatizando muito respirar fundo e ficar puxando muito ar, você vai ficar mais ansioso ainda, você vai hiperventilar, você pode até ter uma crise de pânico, de ansiedade,
Muitas vezes acontece, o camarada acha que não está conseguindo respirar, está apertado o peito, que é uma sensação corporal, e começa a puxar mais o ar, vai ficando mais e mais ansioso, uma grande espiral de ansiedade. Pare. A ideia é que você exale de forma mais prolongada. Então, nesse caso, eu costumo ensinar ritmo respiratório 4x6. Então, você inspira em 4 segundos, exala em 6. Por exemplo, 1, 2, 3, 4, respiração nasal, tá? Soltando em 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pode soltar pelo nariz também nesse caso. Conforme você for relaxando, você pode até passar para uma 4x8. Então, inspirando em 4, soltando em 8, respiração, né? A exalação se tornando ainda mais lenta, mais prolongada. Procure fazer uma respiração mais completa. A respiração de ansiedade, normalmente aquela respiração curta, só na parte alta dos pulmões, né? Hiperventilando. Isso aqui é só 30% da sua capacidade pulmonar. Procure aprender a respirar com o seu diafragma. Enchendo o ar aqui bem na região abdominal, expandindo, e aí você soltando. E você vai ver que você vai começar a relaxar, vai se sentir bem. Tem uma outra respiração aqui também, que eu aprendi essa mais recentemente, que os astronautas aí da NASA usam, algumas forças especiais também de exército, que é assim, 2 inalações pelo nariz, mais profundas, e uma exalação prolongada pela boca. Então aí mais uma técnica respiratória para você praticar, para você conhecer. Outras ferramentas de autorregulação. Vocalização e canto, por incrível que pareça. Quando você vocaliza, qualquer coisa. Eu gosto de Om, porque eu estudei yoga por muitos anos, mas se você acha que isso conflita de alguma forma com a sua visão, religião e tal, você pode falar o que você quiser, mas essa noção de que você vibra, e ao vibrar você está estimulando as fibras aqui na região da faringe, laringe, né? Isso promove a estimulação do nervo vago, que é o principal nervo aí do ramo parasimpático do sistema nervoso autônomo, né? Passa por todas as regiões, desde a face, maxilar, aqui dessa região, garganta, pescoço, região cardíaca, região abdominal. Então age sobre os órgãos, né, e as áreas de todas essas regiões. Ao fazer isso, você vai aumentar essa atividade, promovendo a resposta de relaxamento. Não só vocalização, por exemplo, mantras, essas vibrações, como canto também. Então veja como isso está na sabedoria popular. Quem canta seus males espanta, né? Como dizem os nossos avós, e eles sabem do que eles estão falando, porque isso é fato, isso é científico. Vai acalmar aí, nos acalmar e, né, regular as funções involuntárias, essas funções automáticas do organismo. Água fria, banho de água fria, ou água fria no rosto também ajuda a estimular esse nervo vago, atividade. Aquilo que a gente chama de enraizamento, né, traduzir como enraizamento, que é a ideia do grounding, em inglês se chama. Andar descalço na grama, em areia ou na terra, vai diminuir os hormônios do estresse e de inflamação. Então é científico também, não é blá blá blá, tá bom? Isso daí tem pesquisas que mostram sobre isso. Então vai pisar descalço aí na grama, na terra, na areia, você vai se sentir muito bem. Exposição à luz solar, especialmente na parte da manhã, ajuda a regular o cortisol, né, que é um hormônio de estresse, a melatonina, que está ligado aos ciclos circadianos, na hora que você dorme, acorda, etc. E ajuda a equilibrar o seu sistema nervoso. A prática de gratidão, uma outra coisa também, não é blá 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 também. Então pesquisa também sustenta, aumenta a atividade do ramo parasimpático, né, que é essa resposta de relaxamento, redução da pressão sanguínea, melhora do sono. Outra coisa interessante, você pode de vez em quando assistir um vídeo, um filme que você já conhece. Pesquisa mostrando aí também que tem um efeito calmante, você revê conteúdo, você já sabe o que vai acontecer, então você fica tranquilo, você fica relaxado. E, além dessas ferramentas de autorregulação, a ideia é de que você vai proporcionar novas experiências para o seu sistema nervoso.
Eu costumo falar, né? Dizem que o tempo cura as coisas. O tempo cura de fato, mas ele cura de forma indireta. O que realmente cura são novas experiências. As novas experiências que vão acontecendo ao longo do tempo, elas sim são importantes, porque elas vão desconfirmando para o seu sistema nervoso que determinada situação é perigosa, ameaçadora. Então, por isso que a gente tem que se lançar de vez em quando e fazer coisas que a gente considera difíceis ou ameaçadoras, porque a gente vai mostrando para o nosso sistema nervoso que é seguro. Então, na experiência de trauma também isso é muito comum. A pessoa quer evitar a todo custo aquela situação e ela tem aquela resposta, ela revive coisas como se fossem ecos do passado. E a ideia é que a gente, pouco a pouco, né, com auxílio, de forma sensível e gradual, a gente vá se expondo a algumas situações, mostrando para o nosso sistema nervoso que é seguro. Então, uma pessoa tem medo de se apresentar em público, por exemplo, como é que ela vai superar isso? Na prática, fazendo, mostrando que é seguro, ou mesmo a ideia de você ter as emoções, sentir medo, é seguro sentir medo, se você acolhe o seu medo, se você permite que ele se manifeste. Então, você não deixa de sentir, mas você deixa de entender essa experiência como algo profundamente ameaçador. Basicamente, essa é a ideia. Novas experiências, vai trabalhar com a ideia de neuroplasticidade. Você vai sair daquelas redes neurais, daquele condicionamento em que neurônios que foram acionados conjuntamente permanecem conectados, passando a acionar novas redes neurais. Essa é a ideia de neuroplasticidade. Com o tempo, conforme você deixa de acionar aquelas redes e passa a acionar novas redes, aquilo vai deixando de ser, que é a ideia de poda neural também. Então, a ideia é que aquilo que você não usa vai em algum momento caindo, tá bom? No contexto terapêutico, você pode complementar respostas de defesa, de emoções, respostas de defesa que foram incompletas. Então, lembra da ideia de mobilização. Você sentiu raiva, mas você não conseguiu expressar de forma significativa numa ação ou numa situação traumática, você não conseguiu lutar, você não conseguiu se defender, o risco era muito grande, a ameaça era muito grande, se congelou. Dentro de um contexto terapêutico, se você puder expressar isso de alguma forma, falar, gritar, xingar, ou às vezes até golpear, né? Alguns tipos de trabalho que podem ser feitos, ajuda a reprocessar essas emoções, essas sensações, essas respostas defensivas incompletas. Isso é muito importante no trauma. A gente tem alguns autores bem importantes aí falando sobre esse tipo de situação. Eu destaco aí Peter Levine, né? A abordagem somática, a experiência somática, né? Essa abordagem dele. Bessel van der Kolk também fala que o corpo guarda suas marcas, a ideia de que você precisa do corpo para reprocessar o trauma. E outros autores também. Gabor Maté também fala extensivamente sobre isso. Para que a gente entenda as limitações dos processos de cura pela fala. Nada contra a psicoterapia e outras abordagens, mas nessas questões que estão enraizadas no corpo, você precisa envolver o corpo. Só a mente não vai conseguir resolver essas coisas. Então, no contexto terapêutico, a gente consegue reprocessar essas coisas. A ideia de corregulação, para que você consiga ter bons relacionamentos, né? Você se relacione com pessoas, especialmente com pessoas reguladas, autorreguladas, pessoas calmas, tranquilas. A gente tem uma rede de neurônios aí especializados, são os neurônios espelho. Então, eles estão pré-programados para reconhecer e espelhar os estados internos das outras pessoas. Então, se está com uma pessoa ansiosa, você pode se sentir ansioso também. Se está com uma pessoa mais relaxada, você começa a entrar em sintonia com essa pessoa. E esse é o papel do terapeuta também. Às vezes não é nem tanto que o terapeuta fala, mas a presença calma e segura do terapeuta, e às vezes ele não precisa nem falar nada, e nem você está falando nada, mas vocês já estão corregulando. Nosso corpo está programado para reconhecer padrões de tensão muscular, dilatação de pupilas, tudo isso, né? Essa é a sabedoria do corpo. Atividade física, tá? Que se mostrou melhor do que remédios para a depressão e para o reprocessamento de traumas. Pesquisas recentes aí demonstrando isso, que a atividade física, especialmente se você consegue colocar aí um pouco de intensidade na sua atividade física, extremamente eficaz para reprocessar trauma e para
depressão, lidar com depressão e ansiedade aí no caso. Contato com a natureza. Em contato com a natureza nós também temos essa facilidade maior de autorregular, de se sentir melhor, de se sentir mais relaxado, apenas estando em contato com a natureza, regulação do sistema nervoso. E por fim, que você possa desenvolver um senso de apego seguro interno, que é a ideia de que você possa se tornar sua própria figura de cuidado, de escuta e de amor incondicional. Não precisa nem de um terapeuta, porque até também o terapeuta não vai estar aí o tempo inteiro. Então você tem que ser essa figura para você mesmo. A figura que os seus pais, os seus cuidadores não puderem ser para você, não puderam devido às suas limitações, circunstâncias, etc. Que você possa ser essa pessoa para você mesmo. Que você trate a si mesmo como você gostaria de ter sido tratado, tá bom? Gente, isso tudo aí era o que eu tinha para compartilhar hoje sobre ansiedade. Espero que tenha sido possível entender, que não tenha sido uma enxurrada de informação que faça sentido para você. Então, se você gostou, deixe aí seu comentário, assine o canal, passe para frente. Se você tem alguma dúvida, pode deixar aí nos seus comentários também, que eu respondo. Fico aí à disposição. Aguarde aí pelos próximos conteúdos, pelos próximos vídeos. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.